Fala aí, galera. Boa tarde. Tô botando aqui. Como? Alô, Tiaguinho. Tudo bem, meu irmão? Fala, Robson. Tudo bom, irmão? Falar com o Thiago Xavier. Thiago vai entrar aqui. Fala, Tiaguinho, como é que estão as coisas aí? Falar com meu amigo Thiago Xavier. E aí, Felipe? Tudo bom, Fala, irmão? Tiagão. E Como é que aí, tá? Tudo irmão? bem? Quanto tempo, hein? Rapaz, tem muito tempo, irmão. Muito, muito tempo. Aí, quando você falou que você já estava aí na França há 15 anos, eu falei, rapaz, tem muito tempo que eu não vejo o Thiago, irmão. É muita Mesmo. coisa. Última vez que nós nos vimos foi em Brasília, não foi? Isso aí. Isso aí. Olha, põe Isso daí tempo tem nisso, quanto hein? tempo? Mas quando eu voltei pro Botafogo foi em 2004. Acho que foi. Rapaz, lá pra 2002, hein? 2002, é. Rapaz, olha aí. Vou botar uns. Caraca, é Tempo, muita uns 20 coisa. anos. É. E aí, meu irmão? Faz tempo. Então, Thiago, o que acontece? A galera que está entrando aí, Uhum. tu consegue ver o pessoal entrando aí? Sim, sim. Consegue, né? A gente vai dando um alô para a rapaziada. Beleza. Esse Julien aí mandou uma mensagem em francês escrita aqui para mim. Eu Uhum. falei, ih, rapaz, e agora? Eu vou até te mandar aí, ó. O que ele mandou aqui, ó. Eu colhei aí e te mandei aí, ó. Deixa eu ver. A ser... Ah, ele botou tipo até hoje à noite. Vamos ver o Thiago, tipo falando, né? Ele é Show. torcedor do clube que eu passei, Ah, legal, bacana. o Love Marseille. Então, Thiago, deixa a gente explicar aqui. A gente vai fazer aqui um bate-papo, né, cara? Eu tenho feito com os amigos aqui, Uhum. né? A gente tem falado um pouco sobre questão do futebol, questão de vida, passagem. Ele está passando por essa situação aí, que é uma situação meio atípica, né? Meio não, completamente atípica para todo mundo. Isso, é. Então a gente também tem abordado um pouco sobre isso e a gente tem pedido também para o pessoal que vai entrando que quem quiser fazer uma pergunta aí direcionada a você ou para mim, enfim. E aí a gente vai Uhum. trocando aqui. Eu separei algumas perguntas aqui, Beleza. tá? E aí a gente vai nessa base aí. Ok. Tiagão, Hum. assim, eu queria nesse primeiro momento, cara, que tu se apresentasse, né? A gente já fez uma divulgação aqui boa para todo mundo, né? Para a galera tá vendo, né? Tá Uhum. observando, participando aí com a gente. E eu acho que é importante tu fazer uma apresentação tua aí, da tua carreira. Enfim, fica contigo aí. Fica à vontade, meu irmão. Beleza. Então, eu comecei as categorias de base do Botafogo, com 11 anos. Depois da minha idade de quanto? Eu fiquei até 17 anos. Aí eu fui emprestado para o Brasiliense. E depois do Brasiliense, tive uma passagem de 2 anos, voltei para o Botafogo, né? Porque eu estava emprestado no Brasiliense. E quando eu cheguei no Botafogo, em 2004, o treinador era o Lever Coupe, que me deu a oportunidade já jogando de titular. Fiz uma boa pré-temporada. E nessa comecei a jogar jogos regularmente, não sempre titular, porque eu ainda era novo, mas o treinador foi me fazendo confiança, foi me deixando entrar 5 minutos, num jogo ele me botava mais um tempinho, entrava no final do jogo, até que fui entrando mais vezes, jogando titular, com mais sequência, até que chegou um treinador, que foi o Paulo Roberto, que me deu a oportunidade e comecei a jogar titular todos os jogos, e foi nessa que eu fui campeão da Taça Guanabara,
campeão também do Carioca. E comecei a jogar o Campeonato Brasileiro também titular. Aí já era o Cuca, treinador. E foi nessa que depois, como eu joguei com o Valdo estava em final de carreira. O Valdo, ele jogou bastante tempo aqui também na França, ele tinha bastante conhecimento e também, acabando a carreira do Valdo, ele passou a ser empresário. Então, nessa, o Valdo, como gostava do meu futebol, contactou os clubes daqui da França e foi nessa que os clubes franceses foram me ver jogando no Brasil. E nessa, quando eu fui campeão, depois que fui campeão carioca, comecei a jogar o brasileiro, eles foram ver os jogos, aí as coisas saíram naturalmente, fomos conversar, fomos almoçar e tudo, e as coisas surgiram naturalmente. Foram conversar com o Bebeto de Freitas, com o meu empresário, que na época era o Reinaldo Pita também, e as coisas foi rápido, e em menos de 4, 5 meses eu já tinha assinado meu contrato para vir para a França. Pô, bacana, cara. Assim, tem um monte de gente mandando um alô aí, cara. Mandou o Lucas, uma amiga aqui, falou que tá no Emirados Árabes, Beto. Helena, do Maranhão. Aonde que é? Beto, aqui do Emirados Árabes. O Louco jogou contigo. Betão lá do Thiago Xavier, nascido e criado em Realengo. Pô. Betão lá de Realengo. Abraço, irmão. Rapaziada, tá entrando aí. Fala, Ziquinha. Então, Thiago, cara, a gente sabe que a gente que está inserido no futebol, a gente sabe a dificuldade, né, do atleta ele se adaptar, ter uma adaptação fora do país, enfim. Uhum. Cara, como é que é para você estar 15 anos? Tu tá 15 anos na França, né? Isso. Então, como é que é para você, cara? Como é que foi para você, né? Que há 15 anos tu já tá adaptado, tu já é cidadão francês, enfim. Sim. Mas como é que foi, cara, para você essa transição? O que você viu aí que você encontrou aí de mais dificuldade? Tu teve mais dificuldade com a família, sozinho? Como é que foi isso daí? Então, quando eu cheguei aqui, cheguei no inverno, né? Então, foi em janeiro, e janeiro no Brasil, né? Acabando o final do ano, tal, começa o verão. E quando eu cheguei aqui, cara, tava -8. Então, quando Misericórdia! Eu tomei um susto, né? Então, fiquei num hotel, tal, até se adaptar. Então, quando eu cheguei no clube, só tinha 2 portugueses, mas os caras nasceram na França e não falavam muito a língua, né? Então, o que acontece? Eu tive que me virar sozinho. O clube me deu muita assistência, né? Me botou para fazer um curso de francês, né? 2 vezes por semana. Mas eu fui aprendendo no vestiário mesmo, no dia a dia, né? As coisas do futebol, né? Então, isso aí que foi me ajudando. Tive a ajuda também, tinha uma brasileira que morava na cidade, que o clube, tomando nota, né? Foi e contratou ela para me ajudar, né? Fazer as coisas, por exemplo, para ir no mercado, para ir no banco, para me ajudar nas coisas, assim, para me ajudar. Então, essa coisa foi fundamental. Mas, assim, a questão da saudade foi muita, né? Mas, assim, quando eu saí do Brasil, eu vim determinado com esse desejo de fazer minha carreira aqui na Europa. Então, acho que todas as dificuldades serviu para mim de aprendizado. Então, isso que eu levo em conta na minha carreira. Pô, bacana, Thiago. Tu já era casado na época, Thiago, quando tu foi? Não. Era namorado, aí depois minha esposa também trabalhava lá no Brasil, então a gente decidiu, fiquei 1 ano, né, aqui só, e depois eu fui só para casar mesmo, e depois trouxe ela para morar comigo. Estamos juntos até hoje, graças a Deus. Bacana. Então assim, tu tem 2 filhas, né? Não, tem um menino de 6 anos, né, Lucas, e a menina de 4 anos, Juliana. Todos nascidos aí na França. Nasceram aqui. Tá. Então, assim, eles se preocuparam, né, cara, de te colocar num curso, né, para que você pudesse falar a língua, o idioma. Uhum. E, assim, o desejo do jogador, né, cara, de todos os jogadores, eu acredito, né, seja de um dia ser transferido para um centro como europeu, né, para desenvolver lá a profissão, né? Ser bem sucedido, como diz, no mundo do futebol e fora, né?
E aí você, né, encontrou dificuldade, encontrou frio, encontrou distância, saudade, encontrou um monte de outras questões, inclusive alimentação também acredito que tenha encontrado alguma diferença. Mas, cara, culturalmente, porque assim, tem alguns ex-atletas que estão nos vendo, tem alguns atletas que estão nos vendo e tem algumas crianças que querem ser atletas que também estão nos vendo. Cara, o que você acha, para você, que o atleta brasileiro ele precisa, culturalmente dizendo, aprender para estar preparado para uma oportunidade como a que tu teve para ir para fora? Então, por todo esse tempo que eu estou aqui na Europa, eu vi muitos jogadores, não vou falar só brasileiro, mas assim, jogadores sul-americanos que vêm aqui, assim, o futebol sul-americano é uma cultura de passe, de drible, de bastante espaço, né? Então, quando eu cheguei aqui na Europa, eu vi que era diferente. Eu queria, como eu jogo de meio campo, volante, né? Eu tinha aquela cultura de vir pegar a bola no pé do zagueiro para sair jogando. E quando, logo no treino, assim, o treinador... Não, nada disso. É bola na frente, bola cair, a gente... Aí, se a bola cair no meio campo, aí daí que a gente vai começar a jogar. Então, fui vendo que o drible era só quando fosse necessário, que a prioridade era o passe, e sempre olhando para frente, como eles falam aqui, né, que é jeu vers l'avant, que é o jogo para frente, nada de jogar a bola para trás, só em último recurso, e um futebol muito físico, que quando você pega na bola já tem 2, 3 te mordendo, então nessas aí que sai muito gol, que, né, aquelas bolas que você perde em frente à zaga ali, os caras vêm, dá o abandono, né, em cima de você, e se você der mole, toma gol assim, e sempre perdendo bola. Então, nessas coisas assim, eu fui aprimorando, fui vendo que é um futebol rápido, um futebol de força, e a pessoa que tem que vir para cá, a pessoa tem que se adaptar, porque se ela nós temos a técnica, né? Então, se a pessoa tiver ouvidos para escutar o treinador, os conselhos do futebol europeu, a pessoa só tem a ganhar. E muitos jogadores, assim, brasileiros, né, de outras nacionalidades sul-americanas que eu joguei, muitos não abriam mão disso, né? Queriam sempre fazer, eu vim do Brasil, eu sou mais forte do que certas pessoas, do que os certos jogadores franceses. E quando fui vendo, não dura muito tempo. Então, a base é escutar, né? Vejo aqui que o pessoal é muito profissional em questão da alimentação, do descanso. Teve coisas aqui que quando eu cheguei que no Brasil não fazia, como psicologia, essas coisas assim, foi chegando no Brasil depois, mas psicólogo, cada coisa assim que eu fui vendo que só dava resultado dentro de campo. Então, eu acho que assim, o Brasil, hoje em dia, o Brasil quando joga, hoje em dia, a gente vê que tem uma dificuldade até para ganhar um time pequeno, porque hoje em dia todo mundo sabe jogar futebol. O Brasil não consegue fazer 5, 6, 7 como jogava contra outras equipes, né? Então os outros times aprimoraram. Hoje todo mundo sabe jogar um bom futebol e além de tudo jogam com a força. É um time que defende, mas sabe atacar. Então eu acho que o Brasil tem que melhorar muito se ainda quiser ganhar uma Copa do Mundo. Pô, Thiago, legal. Aqui, um amigo aqui, o Marco Aurélio, perguntou em qual time você está jogando. Entrou Barreto, entrou o Pastor Valente, Barretão volante. Tem um amigo meu aqui francês que perguntou, o Julian, e perguntando em francês qual foram os momentos que nós passamos juntos que foram... esse aqui, né? Questão soviética. O melhor souvenir. O melhor souvenir quer dizer a melhor lembrança. Então, Julien, já vou falar em francês, tá? Porque responder. Julien, coucou. Notre meilleur souvenir, c'était le moment qu'on a joué ensemble au Brésil, à Brasilia. Digão, il était un peu en fin de carrière et on a joué ensemble. Et je garde ce moment quand même que c'était un garçon très gentil. Et comme il était plus âgé que nous, il nous a beaucoup appris au foot et aussi parce que comme il a joué en Europe, il nous a démontré beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Donc c'est mon meilleur souvenir, c'est celui-là qu'on a joué ensemble à Brasilia. Agora tu joga pro português aí, mano.
Não, é tipo o que eu expliquei para ele, né? Que os momentos, e tá perguntando quais os momentos que a gente passou junto, para mim, na minha Aham. opinião, que guarda junto, né? Entre eu e você que a gente jogou. Então eu expliquei para ele, falei que como você também jogou fora e os jogadores que jogavam no Brasiliense na época eram jogadores novos, você já chegou com currículo, já chegou com a bagagem. Então você foi mostrando para a gente como que a qualidade do passe, como que as coisas têm que ser feitas. Então, a gente que estava começando, então a gente pegou muito isso, os conselhos que você dava, não só dentro de campo, mas também fora. Lembro quando a gente morava na casa lá, muitas coisas se passaram e só coisas para guardar como lembrança. Pô, muito bacana, né, cara? Porque, Sim. assim, na verdade, né, Thiago, e pro pessoal aí, Uhum. o importante, né, cara, que eu vejo é o legado que a gente deixa dentro de tudo que a gente faz, né, cara? Tem Uhum. várias pessoas aqui, né, assim, são de outras profissões além do futebol. Uhum. E a mensagem que eu deixo, assim, né, cara, por, na verdade, ter essa amizade e ter o meu nome, né, feito com que meu nome seja bem sucedido no sentido da amizade, do legado, do benefício, é justamente esse, né, cara? Você realmente tentar deixar algo de bom, algo de bacana, algo que vai mudar a vida da pessoa e que ela possa levar isso para a vida toda. E Uhum. no futebol, né, a gente tentou realmente fazer isso daí que tu falou pro amigo aí. Isso. Tiago, responde aqui o Marco Aurélio, ele está perguntando qual time da França tu tá agora. Então, ano passado eu estava no Valenciennes, né? Meu último jogo foi em fevereiro, mas já estava sofrendo com bastante lesões, né? Então, operei em março o tendão de Aquiles, né? E agora, como já estava pronto e tudo, mas quando eu fiz estava com dores e fui ver outro médico, né? O médico que se ocupa dos jogadores do Paris Saint-Germain, expliquei a situação. E ele foi e me operou de novo. Tem acho que um mês agora, que vai completar um mês. Então tô nessa transição aí de voltar de novo, né? Porque duas lesões no pé e agora com esse negócio do vírus aí, ficar impossibilitado. Já tinha consulta para entrar para uma clínica no sul da França para fazer o tratamento e tudo. Mas atrasou tudo, porque complicado. E até os chinês, os fisioterapeutas do clube, quando eu ligo, já estava marcado também para começar. Mas complicado, tá tudo fechado. Então, acabo perdendo tempo para tentar voltar de novo. E agora já estou vou fazer 37 anos em dezembro. É uma coisa a pensar também, né? Já que eu tenho outras propostas também para longe dentro do futebol, mas não como jogador. Então tô vendo essas situações ainda, mesmo que eu falo ainda com outros clubes também para voltar a jogar. Então tem um leque de opções aí, mas a prioridade agora é a saúde, é cuidar do pé. Então isso que é o mais importante que eu tô vendo. Então, Thiago, tu deu um panorama aí Uhum, dessa questão se machucou, né? uhum, E, e tá em casa, tá tudo fechado. A gente uhum, está num tempo, num uhum. período, né, mundial que é da questão do coronavírus, né? Isso. E uma das coisas assim que tem tido muita divergência são as informações de lugares diferentes, né? Isso. Por quê? Porque aqui a gente tem um clima Uhum, e na Europa nós temos outro clima, né? O povo, a faixa etária de muitos países é uma na Europa e isso. aqui no Brasil é outra. Isso. O tamanho do país ele é muito diferente, enfim. Como que você, Tiago, você e a sua família estão vivendo aí nesse momento? Como é que está o panorama? O que tu tem escutado? A gente já viu que tu falou aí que não tem médico para te atender, está fechado o clube, está fechado os fisioterapeutas. Fala um pouco aí de como está essa situação aí, como é que vocês estão vivendo aí. Então, o Brasil está começando agora. A gente já está indo para a terceira semana de confinamento, né? Mas o risco continua o mesmo. Muitas pessoas se infectando. E no começo a gente pensou que seria algo de rápido, né? Que nunca poderia afetar ninguém.
E quando a gente vê que próximas pessoas nossas, assim, né, que são contaminadas. Ontem mesmo morreu um senhor aqui do clube, né, o cara cheio de saúde, 70 anos, mas o cara cuidava da saúde, fazia o trabalho no clube e veio a falecer, né? Em 2 dias o cara, o pulmão começou se alastrar e tudo e acabou que morreu ontem. Mas a gente não esperava isso, né? Porque a gente vê, né, que acontece tudo, mas para um futebol parar é porque as coisas se complicaram realmente. Então, hoje eu vejo que um país como a França, que tem uma qualidade de vida enorme, e eles estão sofrendo porque os hospitais estão cheios, então fica difícil, porque quando a gente sai na rua, hoje tem que ter um papel assinado para saber onde você vai, é a polícia que te controla, tudo está fechado. E a diferença, como eu estava explicando, né, hoje na França, o presidente francês ele fez um decreto que todo mundo fica em casa, mas todos que têm um salário, o pessoal recebe o salário em casa. Mas então, por isso que o pessoal acata a decisão. Porque se no Brasil fosse assim, também seria. O pessoal ia acatar. Então, quando a gente vê essas coisas que acontecem no Brasil, que o pessoal tem que trabalhar, correr atrás de um filho que está com fome, a gente sente, né? Porque a gente é brasileiro. E hoje na França, a gente vê que tem gente que vai sofrer, né? O governo segura até um certo tempo, mas eu não acho que daqui a 2, 3 meses o governo vai dar conta de pagar todo mundo e deixar todo mundo em casa. E com o confinamento pode durar um tempo, mas mesmo as pessoas estão se sentindo presas. Aqui o pessoal consegue ficar 2, 3 semanas, mas ficar 2 meses, 3 meses é complicado. Vai ser realmente complicado para todo mundo. Então, mesmo as pessoas acatando, parece que o pique da epidemia está numa baixa. Então, eu acho que o governo também está até sem soluções. E eu acho que a melhor maneira é encontrar uma vacina. Mas enquanto não encontram, é, como diz o povo brasileiro, né? Tem pessoas infelizmente, a vida é assim, né? Pessoas que têm condição ficam em casa, outras que não têm condição, que têm que trabalhar para comer no mesmo dia, têm que trabalhar. Então, é uma decisão difícil para o presidente, mas vejo que está difícil para o mundo inteiro, até países de nível, de classe mundial, realmente de alto nível, hoje em dia estão sofrendo. Então, quando essa epidemia cair em países que não têm uma tal da certa infraestrutura, vão sofrer bastante. Calma aí, Thiago, rapidinho, calma aí. Tá. Tá me escutando? Tô. Oi, tá me escutando? Tô. Ficou baixa a tua ligação aqui, teu áudio. Pera aí. Tá me escutando? Aqui, Oi. o Fabrício perguntou aqui, Thiago, como que é o campeonato francês em relação a técnicos estrangeiros? Técnicos estrangeiros, então, eles são bastante profissionais. Não tem muita amizade com o jogador, até porque são muitas nacionalidades. E acaba que é aquilo, é bom dia, trabalho e sem muita intimidade. Então, os professores, os treinadores, eles mantêm uma certa distância do jogador para que, como assim, venha sempre a escutar o professor e, como de respeitar, né? O respeito acima de tudo. Então, quando eu cheguei aqui, vi que é realmente diferente, né? Porque no Brasil, o treinador brincava, de vez em quando até faziam as coisas, o treinador sempre estava junto com os jogadores, mas aqui é em último caso mesmo que um treinador dá uma brincada, alguma coisa, mas se não, sempre é seriedade e trabalho. Não tem outra saída. Thiago, tá me escutando bem? Tô. O que acontece? Entrou uma ligação aqui, eu não estou te escutando. Sei. Calma aí, deixa eu ver aqui. Uhum.
Cadê o Lucas? O Lucas tá aí, o Lucas. Oi. Lucas? Tem um parceiro meu que tá aí dentro, o Lucas. Tem o Leandro Ferrugem. Rapaz, eu não tô te escutando, saiu o áudio aqui. Não sei por quê. Tu tá conseguindo me escutar aí, não tá? Tô. Fabrício, conseguiu escutar aí? Tá escutando, Samuel? Desliga ali o escudo. Tô te escutando. Tá, né? Aham. Eu não tô conseguindo te escutar aqui. Aham. Calma aí. Fala, Leandro, tudo bom? Mas enquanto isso, tu vai falando aí. Tá. Ó, Ferrugem entrou. Calma aí. Teve outras perguntas aqui. Deixa eu te fazer aqui. Tá. Henrique. Uhum. Henrique foi zagueiro vizinho aqui, morava em Irajá. Deve conhecer ele, jogou no Vasco. Bom sucesso, Henrique, gente boa. Tenho 3 perguntas para te fazer. Como está o seu pensamento para o término da carreira? Já que são 15 anos de Europa totalmente adaptado ao país e fora da realidade brasileira. Me presta o teu para eu escutar aí. Então, todo esse tempo na Europa me fez refletir bastante, né? Então, aqui depois do término da carreira, tudo aqui na França tem. Tá me escutando, Digão? Bota o teu aqui, Carolina. Tá me escutando? Eu não estou conseguindo te escutar, não, Thiago. Calma aí. Tá. Alô? Tá me escutando? Calma aí, rapidinho, Thiagão. Falou. Oi, tá escutando? Agora foi. Então, pela pergunta que tu me fez, né? Se eu estou, como que era? Se eu estou preparado para um fim. Nesses 3 anos, que ele falou aqui, calma aí. Então, durante esse tempo, né, a gente jogando, eu não tenho, como é que fala? Eu não terminei minha carreira, quer dizer, mesmo se eu ainda estou apto a jogar, assim, não agora, mas ainda tenho uns pensamentos. Mas assim, mesmo se minha lesão não se solidifica da maneira que eu quero, que eu venha poder jogar, eu vou estar satisfeito pela carreira que eu fiz, né? Porque desde os 17 anos sou profissional, então são quase 20 anos de carreira, então o corpo tem uma hora que dá aquela cansada, né? Então, poxa, eu só tenho a agradecer a Deus pela carreira que eu fiz, né? Pela força que me deu para sempre estar disponível nos campos. Mas em relação ao término da minha carreira, então já vinha programado isso também, né? Então, tem, como eu disse no começo, né? Tem o clube que eu passei, me fez uma proposição para passar meu diploma de treinador no clube, né? Eu conversei com outros empresários também que falou comigo para tentar levar os jogadores brasileiros para a França. Então, tem um leque de opções para eu poder fazer depois, né? Então, mas como eu expliquei, né? Minha prioridade agora é que o pé fique legal. Até então, para eu poder jogar minhas peladinhas, né? Um dia, brincar com meus filhos, né? Então, isso aí é importante. Pô, bacana. Bacana. Essa pergunta do Henrique, cara, é uma pergunta pertinente. Por quê, né, cara? Porque o futebol, né, para todo mundo que está vendo a gente aí, o futebol ele é uma profissão completamente diferente das outras, né? Por que isso? Porque o atleta de futebol ele vive uma carreira desde sempre, né? Desde pequeno jogando futebol. Hoje está um pouco diferente, né? Alguns atletas têm se dedicado, têm estudado, têm se preparado, mas a gente viveu um tempo grande aí, né, de pessoas que não conseguiam se preparar, e quando chegava a idade do término da carreira, né, que na verdade é uma idade onde a gente está novo, né, cara? Isso. Com 37 anos, aí, 38, 40 anos, né, o atleta consegue, mas aí depois ele não consegue mais desenvolver dentro do campo, né? Tem alguns até que conseguem, mas chega um momento que
que quer parar. Só que essa idade está muito novo ainda, cara, para o mercado de trabalho, né? Tem gente se formando com 40 anos aí, cara, né? Para iniciar no mercado de trabalho. Só que o futebol, o atleta de futebol, quando ele para, muitas das vezes ele não está preparado para um outro mercado, né? Então, assim, para que as pessoas... Porque às vezes as pessoas fora do futebol ficam perguntando, né? Por que eles perguntam tanto de final de carreira, se está se programando? É porque é uma dificuldade grande, realmente. A maioria dos jogadores não tem essa disposição. Hoje está ficando bem diferente pela informação, enfim, pela oportunidade, os atletas estão conseguindo, mas a gente sabe que muita gente não consegue ter essa predisposição que tu tá tendo, né, com clareza, né, sabendo o tempo de parar, se preparando já para uma outra situação. Então, assim, para a galera entender legal. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. O que mais te marcou, Thiago, antes de você ir para aí, o que mais te marcou... Eu não escutei, cortou no final. O que mais me marcou... O que mais me marcou... O que mais marcou a tua passagem aqui no futebol brasileiro, que você tenha na memória, o que mais foi marcante para tu, que tu levou aí para a França, dentro da tua atuação aqui no Brasil? Olha, o que eu não posso esquecer é o amor, a paixão do torcedor pelo futebol, né? Porque aqui, por exemplo, né? Quando eu cheguei aqui, eu vi que todos os jogadores são formados, as categorias de base, as crianças são obrigadas a treinar de manhã, mas estudar à tarde. Então, o que acontece? O Brasil não tinha, na época quando eu saí, não sei agora, mas quando eu saí não tinha essa estrutura, né? Então, todo mundo é apegado ao futebol. Então, os torcedores deixam de comer um prato de comida para poder ver um jogo, aquele amor da torcida. E quando eu cheguei aqui na Europa, já é diferente. Tinha jogos que eu jogava que não tinha... O pessoal parecia que ia ver um cinema, um filme de cinema, né? E então, assim, o futebol é uma paixão na França também, mas tem outros esportes também, mas assim, o pessoal vai como se fosse para passar um tempo, né? Não estou falando, por exemplo, tem outros times também, como o Paris, entendeu? Mas a maioria dos outros clubes não tem essa torcida. O pessoal vai, tem aquele... de vez em quando você vai perder um jogo de 2-3-0, tu pode sair na rua tranquilo, o pessoal não vai quebrar teu carro, entendeu? Umas coisas assim, tu vai jantar, depois de uma derrota de 3-0, ninguém vai te fazer nada. Então, essas coisas assim que eu fui vendo, que o que falta realmente aqui tô falando na França, né? Que a torcida, aquela torcida calorosa do Brasil é difícil. Eu vi um jogo do Flamengo agora, a final da Libertadores, né? Eu tava falando com um amigo meu, os caras falaram, rapaz, que torcida é essa? Isso não existe, né? Então, são coisas assim que eu guardo na memória, o calor da torcida, né? Eu lembro do título do Carioca, quando tinha, acho que era 60, 70 mil pessoas no Maracanã, quando eu fui campeão. Então, essas coisas assim eu guardo sempre e são coisas que ficam sempre na nossa memória, né? Assim, eu vivi isso na Coreia do Sul, né, cara? A gente fez um jogo lá, né, um jogo decisivo e a gente perdeu o jogo. E aí, quando terminou o jogo, eu fui sair, né, lotado de gente lá fora, né? Eu falei, rapaz, e agora? Rapaz, os caras vão querer tacar tudo na gente. Pô, o pessoal pedindo autógrafo, querendo dar flor pra gente, querendo dar flor. Mas assim, ô Thiago, essa diferença, cara, essa diferença aí, né? Ela é, na tua visão, né? Claro, né? Na tua visão, ela é uma diferença pela cultura do país, né? Ou sei lá, pelo clima, não sei, cara. Assim, como é que tu vê isso, cara? Essa diferença tão grande de paixão
pelo futebol? É uma coisa cultural, já nasce no sangue do brasileiro, né? Emendando essa pergunta, eu já vou fazendo já uma outra para tu já entender. As crianças aí, né? Elas também crescem igual as crianças daqui, querendo ser jogador de futebol, né? Porque 99% das crianças do Brasil, né, sem medo de errar, querem ser jogador de futebol. O que que tu fala aí para mim? Então, eu acho que esse desejo falando do povo brasileiro, né? Das crianças que, como tem o futebol, o principal esporte é o futebol, então já vem no sangue, né? E essa maneira e o principal das pessoas, das crianças, são de baixa renda e querem ajudar os parentes. Então, por exemplo, ver um Neymar, a pessoa quer jogar para tentar. É um prazer e também junto à vontade como diz, de ganhar o dinheiro também para ajudar os seus parentes, para tirar de uma situação difícil, para ajudar os pais. Então, junta tudo. E isso aqui na Europa, quando eu cheguei aqui é diferente, porque assim, poxa, a criança, por exemplo, joga futebol nas quartas, mas estuda, joga tênis, faz basquete, faz vários esportes e entendeu? Então, se o futebol der certo, aí eles vão. Mas se não, eles têm outras maneiras de ter uma vida correta, uma vida que vai ganhar dinheiro também. E no Brasil a gente vê que é bastante complicado. Então, eu vejo aqui que o pessoal gosta do futebol, aquela coisa. Mas como eu disse, o rugby aqui também é muito forte. Tem o handball também, que é a melhor equipe do mundo. Então, são vários esportes assim que eles dão prioridade, não somente ao futebol. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi que as crianças têm uma cultura diferente. Quando eles vão gostar dos jogadores, eles não vão gostar. Agora tem, porque a França foi campeã, então eles torcem, por exemplo, o Mbappé, para o Zidane, mas antigamente era Ronaldinho, eles torciam para outros jogadores de outro continente. Então, agora que a França deu mais prioridade e tudo, estão investindo mais no futebol depois de uns tempos para cá, que viu que também tem uma qualidade também no nível do futebol, e em outros esportes também. Então, por isso que eu acho que as crianças têm um leque de esportes. Eles não vão o que eu vejo aqui no Brasil, as crianças vão para o futebol porque gostam, mas também porque querem ganhar dinheiro para sair da situação difícil. E aqui já é diferente. Eles gostam do futebol, mas faz como um prazer. Ah, vou jogar um futebol. Se der certo, deu. Mas se não, eu vou tentar outra carreira e a maioria das pessoas fazem isso. Ah, entendi. Na verdade, assim, a política do país dá outras oportunidades dentro do esporte ou fora Uhum. para que as crianças... Então, assim, é cultural, né? É uma coisa que... Não pode entrar numa escolinha, não pode fazer nada se não estudar. Isso não existe aqui. Mesmo qualquer categoria de base, as crianças treinam de manhã, tem que estudar à tarde. Não tem aquela coisa de, vou largar e vou tentar tudo. Isso não existe. Então, é obrigatória a escola aqui. Então, Show de bola. é. O Beleanda, que eu acho que é o Beto, ele Uhum, fez uma pergunta aqui. uhum. Falou, Thiago, você acha que a seleção da França vai se manter no topo depois da Copa do Mundo ou foi somente uma boa fase? Mas essa boa fase está vindo desde 98, né? Isso. Pode botar aí até uns 15 anos. Então, respondendo essa pergunta, a França, o que acontece? Outro dia abriram um detalhe falando do futebol francês e do futebol brasileiro. Né? Então, o que acontece? Como eu expliquei no começo, né? O futebol brasileiro, antigamente todo mundo tinha medo do Brasil, né? Ficavam todo mundo atrás e o futebol joga bonito, né? Como eles dizem, né? Só que os outros países também aprimoraram. Aí entrou a parte física, a parte psicológica, a parte tudo, né? Tudo da concentração. Então, o que acontece? Eles até julgaram o Brasil quando tomaram de 7-1, né? Contra a Alemanha. Começaram a falar que um jogador não pode chorar no campo, começaram a falar do mental, da mentalidade do brasileiro. E que falta, nessa hora falta uma preparação, que não pode chorar, aquelas coisas todas. Mas o que Aham. acontece? A gente viu que na França, quando eu cheguei aqui, era mais força.
Mas depois foi vendo e foram juntando o quê? Muitos jogadores são, a maioria dos jogadores são africanos, os pais vieram para cá há muito tempo, e os filhos são nascidos aqui, são franceses, né? Então são de nacionalidade francesa, mas a origem deles são de africano, ou árabes e tudo. Então o que acontece? Eles nasceram aqui, tem um pouco dessa cultura do futebol, dessa força toda, e foram juntando, como os treinadores procuram estudar, se qualificar, e foi depois de ter uns 15 a 20 anos que a França foi botando a qualidade também no futebol, que é um jogo bonito, e só que eles, assim, tem um jogo muito de velocidade na frente, né? E o pessoal critica muito, mas a França é um país que joga bem, mas gosta mais de ficar atrás e jogar no contra-ataque, até pela velocidade que os atacantes têm. E o que acontece? Eu acho que é isso que o Brasil ainda não acordou. Que hoje em dia, se só defender três e os que jogam na frente também não voltar, der uma ajuda, sempre se locomover, hoje em dia não vai ganhar de ninguém. Então, o que a França tem mostrado, que de repente não é nem um futebol tão bonito de se ver, mas que para uma Copa do Mundo, que é tipo como se fosse um torneio de 5 ou 6 jogos, 7, 8 jogos, como é que fala? É eficaz. Então, assim, que eu via também até na internet que a seleção brasileira das categorias de base foi pedir ajuda à delegação francesa para saber, né? Porque como é que eles fizeram para dar um salto enorme assim, para ser reconhecido, para crescer no ranking e tudo. E o que eles falam aqui, né? Que o Brasil tem excelentes jogadores, mas muitas das vezes o futebol brasileiro é muito individualista, né? Que não jogam em grupo, é cada um por si, um outro quer fazer uma firula, outro que entendeu. E aqui não, é todo mundo junto e por isso que eles conseguem os resultados. Pô, bacana, Tiagão. Assim, uma das coisas que desse meu tempo todo de carreira, uma das coisas que mais me impressionou em todo lugar que eu fui, que eu acho que é fantástico, é a cultura, né? Uhum. E a gente realmente, pelo que tu está falando aí, a gente observa que culturalmente realmente faz muita diferença em tudo que se vai fazer. Né? A gente nesse tempo aí de coronavírus, a gente tem visto algumas postagens, né, algumas matérias, falando de alguns jogadores franceses, portugueses, jogadores italianos que estão abrindo mão de um percentual do seu salário, juntamente com o clube, para que esse valor possa ser investido para outros lugares, jogadores da NBA, enfim. Né? E aqui no Brasil eu não escutei ainda isso, vi só uma reportagem de um atleta falando, mas que soou muito mal a palavra desse atleta. Né? Não que seja generalizando, que todos os atletas pensem da mesma forma que esse atleta pensou, mas deu o tom de uma reação diferente. Uhum. Tem acontecido mesmo isso? Os atletas aí na Europa estão abrindo mão de um percentual do seu salário para ajudar outras pessoas? Então, o que eu vi aqui, né, que esse vírus, né, então o que acontece? Causou um estrago não só na economia, mas também ou seja, no futebol, em todas as áreas. Então, o que acontece? Os clubes, nem como eu vi no Brasil, né? Os caras estavam negociando para ver se os jogadores aceitavam abaixar o salário, muitos não, aquela briga toda. Aqui não teve nem discussão. A federação falou, vamos pagar tanto. 70% do salário vocês vão pagar e acabou. Ninguém abre a boca nem nada. A importância, a prioridade é a saúde, é tudo, não é o futebol. Vamos tentar, o que acontece? Não vamos baixar o salário dos jogadores, mas vamos deixar o pessoal em casa sem comer? Então, isso não tem noção. Então, aqui o pessoal fez o quê? Não tem isso, todo o povo que sofre, é a nação que sofre, é o mundo. Então, eles não têm essa de, não, eu ganho tanto X, eu quero meus 100%, mesmo para não. Os clubes também vão sofrer, tem patrocínio, tem direito de imagem, tem os torcedores que faz né, que financia o clube, que vão ver os jogos, então eles pagam para isso também.
Então, todo mundo é penalizado com essa história de coronavírus. Então, o que acontece? Eles chegam, os clubes se reúnem e a federação dá um lema, ó. Vamos cortar, vamos pagar só isso até voltar. E os jogadores não falam nada. Então, o pessoal acata. Então, essas diferenças que eu vejo que o Brasil tinha tudo para ser um país de primeira e tudo, pela qualidade que tem, pelo nível de vida que tem. E é o que eu daqui de fora, como sou brasileiro, mas eu torço para que o país venha se estruturar, venha ser um país que possa dar esse suporte para nós mesmos que moramos que somos brasileiros. Show. Tiagão, a gente tem 1 hora, né? A gente já está com 45 minutos. Eu queria te perguntar o seguinte, né? A gente já tá indo para o término aí. Rapaz, tu pensa, você e a sua família, em morar aí direto, ou tu pensa em voltar para o Brasil? O que tu tem pensado aí nessa questão aí? Então, a gente está há muito tempo aqui, as crianças nasceram aqui, né? Então, meu filho tem um pouco de dificuldade a falar o português, mesmo se dentro de casa a gente só fala o português. Mas na escola é francês o tempo todo, mas assim, a gente não deixa de perder as culturas, entendeu? Porque até quando a gente vai de férias, minha mãe fala com eles em português, a gente sempre em casa escrevendo em português também, então não pode perder essa cultura, mas assim, a gente tem um amor enorme pelo Brasil, a gente pensa sempre em voltar, mas assim, são coisas que tem que pensar, porque hoje, quando a gente tem os filhos, a gente pensa bastante nos filhos e o nível de educação né, é complicado. Então, a gente vê que as Não se compara. é muito diferente. Então, o que acontece? Tem um colégio público aqui, se a gente for comparar com colégios particulares no Brasil, aqui são bem melhores ainda. Então, e lá são colégios que tu paga fortuna, e são coisas a pensar, mas assim, por exemplo, aqui a gente tem os pontos positivos e pontos negativos, como por exemplo o frio, a solidão, o pessoal é muito frio, tem vizinhos aqui que o cara passa por você, hoje vai te dar um bom dia, no outro dia, fala Eloy, e no outro dia o cara não fala contigo, cada um na sua, não tem aquela, vamos fazer um churrasco junto, e aí não tem isso. Então, o que acontece? E no Brasil não, né? No Brasil, muitas das vezes, uma família não tem nem dinheiro, mas eles já acordam com bom humor, rindo. E aqui, o francês, ele mesmo se eu adoro o país, mas assim, em nível de relação humana, é bastante É complicado. diferente. Mas, assim, como eu disse, né? O Brasil tem uns pontos positivos, pontos negativos, como aqui na França também é a mesma coisa. Mas a gente pensa, mas assim, são várias coisas a botar em cima da mesa e pesar, né, numa balança e realmente saber o que nós vamos fazer depois. Show de bola. Tiagão, um amigo aqui, Uhum, ele perguntou quais os títulos que você ganhou. uhum, Passou aqui, a gente foi falando, acabou que eu esqueci de perguntar. Quais uhum, os títulos que você ganhou, que tu tem maior lembrança? uhum, Só para a gente não deixar passar a pergunta do amigo aqui. uhum. Então, eu fui campeão carioca da Taça Guanabara, né? Então, foi um título Ah, o que Marcelo, desculpa, Marcelo Mais. Você Marcelo. ganhou algum título? Venceu ao lado de algum jogador brasileiro? Quantos títulos você tem? Então, fora os meus títulos que eu ganhei no Brasil, mas aqui eu fui campeão uma vez, campeão francês, 2014. Depois tive umas 2 vezes, dois acessos ainda para a primeira divisão. Cheguei em 2 semifinais da Copa da França e os meus títulos foram esses, aqui, né? E joguei também com Show. esses meus títulos importantes. Teve 2 brasileiros, assim, que não podemos esquecer, né? Que são amigões mesmos, assim, que sempre estamos juntos. Mesmo agora eles foram para outros clubes, a vida vai
se nos distancia um pouco, que é o Carlos Eduardo Rincon, que é um amigão, que hoje está jogando na Bélgica, né? Tem uma amizade enorme. E o Marcos, que também mora aqui na cidade, que parou de jogar, mas a amizade continua. E esse rapaz que fez a pergunta aí é o tio de um amigo meu que joga comigo, né? Então é um amigão também de São Paulo que a amizade sempre continua. Um abração aí, Marcelo. Show de bola. Uma outra pergunta, Thiago, para a gente Uhum. não deixar passar também. O rapaz perguntou aqui, eu não lembro quem foi, não sei se eu vou achar, sobre a fisioterapia. A diferença do tratamento de fisioterapia do Brasil com o da França. Então, aqui o que acontece? Muitos jogadores que se machucam vão para a Europa, para o Brasil, né? Para se cuidar e tudo. Eu gosto demais da fisioterapia brasileira, entendeu? Posso dizer que estão um tempo na frente da francesa, porque a francesa é muito manual. Por exemplo, osteopata, entendeu? São coisas diferentes que trabalham no Brasil. Mas agora, como eu falei, né? Quando eu cheguei aqui, foi muito, como é que fala? Muito diferente para mim, coisas que eu não fazia no Brasil, né? Botavam ultrassom, as coisas aqui já não tem. Era diferente, já tratavam de outra maneira. Então, cada país tem a sua qualidade. Mas, assim, aqui também é bom, não tenho que reclamar, não. Já operei um joelho aqui também na clínica, são bem reputados também, como até o Ronaldo também. Muitos jogadores se operam na França ou em outros países, em Dubai e tudo. Então, acho que cada país tem sua qualidade. Mas o Brasil, eu gostava muito da fisioterapia. Até então, os jogadores europeus, os jogadores brasileiros que vêm para a Europa, muitos deles trazem fisioterapeuta brasileiro. Ah, entendi. Quem fez a pergunta foi o Alex, é um amigo. Ele é mexicano, ele até botou aqui, eu sou fisioterapeuta mexicano. Ah, tá. Rapaz, esse menino, rapaz, que já está um homem hoje, né? Ele veio aqui para o Brasil. Fala, Alex, tudo bem, rapaz? Ele veio aqui no Brasil, passou um período treinando aqui, eu deixei ele na minha casa, ficou um tempo aqui em casa e voltou para o México. Agora é fisioterapeuta. Pô, bacana, hein? Bacana, hein? Bom saber. Tiagão, irmão, cara, muito bom falar contigo, irmão. Matar a saudade, saber que, dependendo desse tempo aí, dessa situação toda, tá tudo bem contigo, com a tua família. O meu desejo é todo sucesso do mundo para você, que Deus te abençoe aí poderosamente. Tu é um cara sensacional, fiel a Deus, e sabe que tu tem um amigão aqui que torce por você aí. Só antes de eu passar a palavra para tu finalizar aí, tem uma pergunta aqui do Val, aí tu vai ter que desenvolver aí. É em francês, né? Il y a Eloge, c'est un milieu de terrain qui a joué avec moi. Et c'est le joueur plus technique que j'ai vu dans ma vie. Un gaucher. On a joué dans 2 clubs ensemble. Et c'était un joueur magnifique. Il était très fort pied gauche, ça faisait du plaisir. C'était Joga Bonito. Et l'autre, c'est Val Cuyo, c'est un mec qui s'occupait de moi à Valenciennes. C'est un kiné aussi qui est extraordinaire. Il travaille bien, bosse bien. Son cabinet, il est ouvert tout le temps. Chaque fois que je demandais, il était là pour moi. Donc, c'est des gens qui sont adorables. Donc, pour tous ces gens-là qui sont là pour moi, pour regarder la vidéo, je juste à remercier pour tout le monde. Ok? Eloge, Val, tout le monde ensemble. Então, o rapaz que perguntou foi um cara que é aqui lá do Valenciennes, conversou comigo. E o outro é um volante que jogou comigo, um africano, rapaz. O cara é um brasileiro. Joguei com ele a gente fazia miséria aqui no campo, que o cara era bem técnico, poderia dizer que o cara era um brasileiro. Então, só estou agradecendo a eles por essa passagem que teve comigo aqui. Pô, bacana, bacana. Tiagão, fica à vontade aí, meu irmão. Palavras finais. Entrou uma galera boa aqui. Essa live vai ficar aí salva 24 horas, um dia inteiro aí. O pessoal vai tá observando.
Deus abençoe aí, tua família, todo mundo. Deixa aí teus finalmente. Tá. Então, queria agradecer primeiramente a você, né, por essa live aí, que mesmo à distância, com tudo isso aí, a gente vê que a internet tem tantas coisas ruins, mas também nos faz aproximar das pessoas que estão distantes de nós. Então, é um prazer te rever, né? E quero tudo que tu deseja para mim, eu que desejo também em dobro para sua família. Um prazer ter andado do teu lado e a nossa amizade que continua, né? Então, agradecer a todas as pessoas que fizeram as perguntas aí. Sei que todo mundo está passando um momento difícil, mas como eu falo, né? Botar Deus acima de tudo e que Deus vai melhorar essa situação. Então, todo mundo apoiando, né? O pessoal que está no Brasil, sei que está difícil, mas assim, temos que colocar Deus em primeiro lugar, se apegar à família, isso que é o mais importante. Obrigado por todos que participaram da live. Agora eu vou falar em francês para o povo que participou. Fica à vontade. À tous les gens qui ont participé en live en Instagram avec moi et mon ami. Donc, juste à remercier pour tout. J'espère que dans ces moments difficiles, vous tenez ferme. Et j'espère que ça va se passer très, très vite, cette épidémie. Et qu'on puisse avoir la même vie qu'on a vécu avant. Donc, c'est ça que j'ai besoin et pour tout le monde aussi. Donc, au revoir à tout le monde. Tiagão, tamo junto, irmão. Deus te abençoe, a gente vai te falando, tá? Tá. Precisar do irmão aqui. O Beto tá te mandando um abraço. Você lembra do Beto? Roupeiro lá no Botafogo? Beto? Pô. Eu jogava capoeira e tudo. Ih, rapaz, deixa eu ver. Pô, ele mora lá em Santa Etienne. Fui lá na casa dele, aniversário da filha dele, a gente comeu junto. Pô, parceirão, mano. Tá morando aqui na É mesmo? Pô. Se tu ver as fotos dele, tu vai saber quem é. Tá mandando um abraço pra tu aí, pô. Ele lembra de tu. Tu lembra dele também, se tu ver. Vou ver aqui. Beto Dolar 16. Isso. Tá, vou chamar ele aqui. Beleandro, um abraço, irmão. Tamo junto. Periquito acima de tudo, hein? Tamo junto. Periquito, mano? Periquito é o Campo de areia. Eu tô ligado. Pô. Isso aí, campo de areia. O couro come ainda, mano. Falou, irmão. Valeu, Tiagão. Fica com Deus aí. Deus abençoe, tá, meu irmão? Se cuida aí, tá? Falou. Fiquem com Deus. Deus acima de tudo. Valeu. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Fica com Deus. Falou, tchau, tchau.